Se você quer saber o que mudou com esse recente julgamento do STJ, Superior Tribunal de Justiça, sobre a incorporação das horas extras e outras parcelas salariais na aposentadoria que vocês recebem da Previ, e como está a atual situação dessas demandas ajuizadas tanto contra a Previ quanto contra o Banco do Brasil, assiste esse vídeo até o final. Olá, meus amigos, como vamos? Tudo bem? Aqui é o Lucas Santos, da Mendonça e Santos, Sociedade de Advogados, e hoje vou falar um pouquinho com vocês sobre esse recente julgamento lá pelo STJ, tá? Nesse novo passo dessa saga, que é a incorporação de horas extras, outras parcelas salariais, na aposentadoria que vocês recebem aí da Previ. Tá certo? A gente teve esse julgamento ontem, a publicação desse julgamento ontem, de forma que de ontem para hoje, só que no escritório eu devo ter recebido algumas dezenas de mensagens sobre esse assunto. O burburinho é comum e acho que esse vídeo vai esclarecê-los um pouquinho do que aconteceu, o que mudou, se mudou alguma coisa, tá bom? Tratou-se do julgamento do tema número 1021 da lista de recursos repetitivos do STJ. E qual que era a questão que esse recurso iria resolver? Vou olhar aqui na minha colinha. Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria paga por entidade fechada de previdência privada de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício e sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. E aí já adianto, meus amigos. Lucas, o que mudou nesse novo julgamento? E a resposta, muito simples. Absolutamente nada. Não se mudou nada em relação ao julgamento anterior lá do tema 955 da lista de recursos repetitivos, ok? Mas aí vocês podem me perguntar, mas Lucas, se não mudou nada, por que o STJ se debruçou de novo sobre esse assunto? Por que o STJ julgou de novo esse tema? A questão é muito simples. Lá no tema 955, aquele julgamento de 2018, tinha sido específico para incorporação de horas extras na aposentadoria de vocês. Esse tema 1021, ele se propôs a discutir essa incorporação de qualquer parcela, seja ela anuênio, periculosidade, adicional de transferências, auxílio alimentação, não importa. Se deveria ter impactado na aposentadoria, esse tema estava resolvendo o assunto. E se não mudou nada, o que ficou decidido? Vamos relembrar quais eram os 4 itens que ficaram decididos lá em 2018, tá certo? Primeiro item, a Previ, para quem ingressou com essa ação até agosto de 2018, a Previ é sim responsável por fazer essa incorporação. Porém, e aqui é o segundo item, essa incorporação fica condicionada a um aporte expressivo por parte de vocês e dos ex-empregadores a título da reserva matemática. Lembrando que reserva matemática é o bolo de recursos que a Previ tem que ter em caixa para que ela possa custear o benefício, esse benefício aumentado que vocês estão pretendendo receber, tá certo? Então esse é o segundo item. Terceiro item, para ações ajuizadas após agosto de 2018, não se pleiteia mais nada contra a Previ. Se ingressar com essa demanda, a Previ vai ganhar, não é ela a responsável. Ou seja, vocês devem ingressar contra quem não pagou tempestivamente essa parcela para vocês e deu esse prejuízo na aposentadoria. Ou seja, vocês têm que processar o ex-empregador, o Banco do Brasil. Esse é o quarto item, tá, que ficou lá no primeiro julgamento e que está sendo regularmente mantido agora nessa oportunidade do julgamento do tema 1021. Agora não há mais dúvida que não é só para as horas extras, mas se aplica para qualquer tipo de parcela salarial. Então, meus amigos, em resumo, quem entrou contra a Previ deve ganhar a ação, quem entrou até agosto de 2018 deve ganhar a ação, mas fica condicionado a esse aporte de reserva matemática. Até por isso a gente tem comentado aqui no nosso escritório, a gente está com um problema severo de ganha, mas não leva, porque os colegas estão ganhando esse aumento, mas a reserva matemática é tão expressiva que não compensa fazer esse aporte para obter esse aumento, nem nada do tipo. A gente está estudando, utilizando, na verdade, algumas estratégias para tentar esquivar desse aporte de reserva matemática, mas fato é que as decisões estão saindo desse jeito. E agora nós temos essas novas demandas recentes aí, aqui no nosso escritório a gente iniciou o fluxo maior de ajuizamentos aí nos últimos 6 meses e já começam a florescer aí os primeiros precedentes sobre esse assunto. Muitos de vocês me mandaram, inclusive, aí, alguns casos de outros escritórios, muito competentes por sinal, que obtiveram sucessos recentes.
tá bom? E aqui no escritório, felizmente, a gente já tem também, começa a se formar na primeira instância aqui dos casos que nós acompanhamos, uma jurisprudência favorável, especialmente para aqueles colegas que ingressaram com essa ação antes de completados 2 anos desde a sua aposentadoria ou antes de completados 2 anos do trânsito em julgado da ação original. A gente explicou bastante isso na nossa última live que a gente fez nos outros assuntos. Mas a gente já tem aqui no escritório em torno de uns 6, 7, 8 precedentes, não só aqui em Brasília, mas também em outros estados, favoráveis a essa complementação de aposentadoria, a essa incorporação, esse aumento do benefício de vocês por conta da incorporação dessas parcelas. Porém, a gente ainda tem um grande desafio pela frente. Por quê? Porque os colegas que não se enquadram nessas condições, ou seja, que não estejam aposentados há pouco tempo ou cujas ações não tenham terminado há pouco tempo, estão tendo as suas ações julgadas prescritas pela primeira instância. E esse entendimento já tem ocorrido aqui em Brasília, Belo Horizonte, Vitória, Recife e no Rio de Janeiro. São as capitais que nós temos mapeadas, temos algumas ações nesses lugares. Então a gente tem enfrentado esse obstáculo perante a primeira instância. E isso já era algo avisado, a gente já conversava com os nossos clientes sobre esse risco, mas a gente já esperava que fosse haver sim uma certa resistência. Então a gente está levando nesse momento, via recurso ordinário, esse debate para o segundo grau, para a segunda instância, para o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho. É lá onde a gente vai se debruçar sobre essa questão para defender que esse tema, que esse pedido não está prescrito. E a gente tem várias teses, mas a mais forte dela é que se aplica a súmula 327 do TST, que em termos práticos permite sim o ajuizamento dessa demanda a qualquer momento, independente de quanto tempo que vocês tenham, 5, 10, 20 anos de aposentado. Mas vamos lá, Lucas, súmula é lei? Súmula me dá direito? Ela me dá um direito adquirido? Ela garante que eu vou ganhar ação? De forma alguma, meus amigos. A súmula, ela nada mais é do que de certa forma, um textinho, um resumo de julgamentos que o tribunal faz. O tribunal começa a receber tantos daqueles casos, mas tantos, que ele se junta, todos os julgadores eles se juntam no órgão do tribunal e eles fazem o seguinte: olha, eu estou soltando essa súmula que ela tem o que a gente chama de um efeito persuasivo, ela deve convencer todo mundo, não porque seja lei, mas porque ele sabe que se esse caso for ajuizado e chegar até esse tribunal, o tribunal vai julgar dessa forma. Então a súmula nada mais é do que um indicador, essa súmula específica, de que um indicador de que o tribunal vai julgar o assunto daquele jeito. Então não é exatamente uma lei, não é exatamente um direito adquirido, mas é sim um grande indicador da interpretação que o tribunal dá sobre esses assuntos, tá certo? Então vamos lá. O que diz a súmula 327? Vou pegar aqui também na minha colinha para ler isso aqui também. A pretensão a diferenças de complementação de aposentadoria sujeita-se à prescrição parcial e quinquenal, salvo se o pretenso direito decorrer de verbas não recebidas no curso da relação de emprego e já alcançados pela prescrição à época da propositura da ação. Para fins do nosso vídeo, para vocês, o que importa é só a parte inicial. Aqui diz que a pretensão a diferenças de complementação de aposentadoria sujeita-se à prescrição parcial e quinquenal. Lucas, não entendi no que essa súmula me ajuda, no que ela me atrapalha, como é que funciona. Vamos lá, vamos explicar um pouquinho da prescrição. A prescrição é um prazo que você tem para ingressar com algum tipo de demanda. E ela pode ser analisada sobre duas características, sobre duas dimensões. A primeira é a sua recorrência e a segunda é a sua duração. Quanto à duração, a gente não tem muita dúvida. Na parte trabalhista, a gente tem duas durações de prescrição, 2 anos ou 5 anos. Tá? A de 2 anos, ela normalmente é aquela que ocorre, que incide quando você completa 2 anos depois do seu desligamento da empresa. Então, por exemplo, se você não pediu horas extras enquanto você estava na ativa e deixou passar mais de 2 anos desde o seu desligamento, acabou, você não cobra mais nada. A de 5 anos é aquela que, via de regra, é contada para trás desde a data em que você ingressou com a ação. Então, por exemplo, se você entrar com uma ação em outubro de 2020, os direitos que você vai poder pleitear vão retroagir, vão ser aqueles de outubro de 2015 em diante. Então, a bienal é a de 2 anos, a quinquenal é a de 5 anos, tá certo? Porém, o que nos interessa aqui é a avaliação da prescrição quanto à sua recorrência, ok? E a recorrência a gente divide a prescrição em total e em prescrição parcial. Uma prescrição total é aquela que, uma vez ultrapassada, acabou.
Você não pode mais ingressar com nenhum tipo de demanda, tá? É justamente essa de 2 anos, após a extinção do seu contrato de trabalho, ela é total, porque se você deixou de cobrar alguma coisa naquele período, via de regra, morreu, você não consegue mais ingressar com nenhuma demanda. A parcial, ela é diferente. A parcial, ela diz que de fato, por exemplo, uma prescrição parcial de 5 anos, ela diz que de fato, ultrapassados 5 anos desde aquele fato, você não vai mais poder cobrar, ele vai começar a prescrever, mas ele não impede que você ajuize a ação. Ele apenas estabelece a janela dentro da qual você vai poder solicitar esses valores. Ou seja, se você entrar, de novo no nosso exemplo, com uma ação em outubro de 2020, ela vai retroagir, cobrar os direitos de outubro de 2015 em diante. Se você deixar para entrar daqui a 1 ano, em 2021, essa janela ela se movimenta para frente. Então você cobra de 2016 a 2021. Se você deixar para entrar em 2030, 2025 a 2030. Então o tamanho dessa janela de 5 anos ele permanece. É como se a prescrição fosse se renovando. O fato daquele prazo ser ultrapassado não impede que você cobre os teus direitos. Ele apenas prescreve aqueles direitos que ficaram para trás dos 5 anos anteriores ao ajuizamento. Tá certo? Então, voltando aqui para a súmula 327, ela estabelece que em se tratando de assunto relativo à complementação de aposentadoria, e nós entendemos que esse é o caso de vocês, ainda que de forma um pouquinho tangente, né, porque não é propriamente a complementação, é como se fosse uma indenização que o banco está pagando para vocês por conta desse problema, desse prejuízo que vocês tiveram na aposentadoria, mas a gente entende que no caso de vocês se aplica sim a súmula 327, que estabelece sim essa prescrição parcial e quinquenal. Ou seja, pouco importa que vocês tenham tido 10 anos de aposentado, pouco importa que vocês tenham 20 anos desde que a ação de vocês terminou. Sendo parcial, vocês podem ingressar com essa demanda a qualquer momento e podem cobrar os últimos 5 anos e, mais relevante para vocês, a incorporação desse aumento pelo resto da vida de vocês, tá certo? Então essa é a nossa grande luta, é essa a tese que a gente está trazendo para a segunda instância e esperamos convencê-la dos nossos méritos. Mas é bem verdade, meus amigos, que mesmo que a gente tenha sucesso, o Banco do Brasil certamente vai recorrer sobre esse assunto lá para o TST, para o Tribunal Superior do Trabalho. E da mesma forma, se a gente perder, não tiver sucesso, ou de repente ganhar em Belo Horizonte, mas perder em Recife, a gente vai recorrer desses casos também lá para o TST, na expectativa de formar essa jurisprudência favorável lá no Tribunal Superior. Essa é a típica matéria que é decidida lá pelo TST, e, portanto, é de lá. Bem, na verdade, nossa discussão ainda é bem longa, porque é de lá que vai vir esse entendimento que certamente vai pacificar de uma vez por todas até quando é possível o ajuizamento dessa demanda. Faremos todo o nosso trabalho para que seja resolvido em nosso favor. Estamos sediados em Brasília e uma das nossas expertises é justamente nesse trabalho de Tribunal Superior. Então é lá onde a gente espera exercer essa nossa diferença, tá? Fazer a diferença no reconhecimento desse direito de vocês. Tá bom? Então é isso, meus amigos. Eu peço a vocês também, como sempre, que compartilhem esse vídeo e tudo mais, mas é muito interessante também que vocês acompanhem os nossos canais, as nossas páginas lá no Instagram e no Facebook. A gente sempre posta no Instagram, mas ele joga lá no Facebook, na página da Mendonça e Santos Advogados. Vai estar aqui também na nossa descrição do vídeo. Mas lá no Instagram eu estou postando com uma frequência mais ou menos boa, relativamente boa, justamente porque lá eu consigo fazer vídeos mais curtinhos, explicando uma coisa interessante, um julgamento interessante que aconteceu, e muitas vezes eu cito algo que de vez em quando pode ser muito pontual, de forma que não enseja, por exemplo, um vídeo com toda a edição que a gente faz aqui no YouTube, mas que pode ser uma dúvida de todos vocês. Por exemplo, Lucas, como é que está funcionando o tribunal nessa pandemia? Meu processo é físico, ele está andando, não está? O processo está mais lento, está mais rápido? A gente falou um pouquinho sobre isso essa semana. Então sigam lá as nossas postagens, o nosso material, o nosso conteúdo. Também compartilhem aqui esse nosso vídeo aqui nos grupos, dos quais vocês façam parte, justamente porque faz parte desse nosso projeto, tá? Sempre de produzir um material de qualidade, um conteúdo confiável, que vocês possam aí compartilhar com os colegas, justamente para evitar aquele burburinho, de vez em quando aquela informação meio truncada, que muitas vezes desagrega e desinforma mais do que qualquer outra coisa, tá certo? Então, como sempre, meus amigos, um prazer falar aqui com vocês. Fica à disposição, nosso WhatsApp aqui, eu que respondo pessoalmente, então as dúvidas que vocês tenham, mandem no nosso WhatsApp, nos nossos canais de contato, porque vai ser um prazer para mim recebê-los por lá, conversar um pouquinho, tirar a dúvida de vocês por lá, tá ok? Então é isso, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!